O Senado apresenta ao Congresso Nacional o projeto de lei para a renegociação das dívidas dos estados. Esse texto foi alinhado entre o Ministério da Fazenda e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. A expectativa do governo federal é que esse projeto seja votado até o dia 18 de julho, antes do recesso parlamentar. No geral, o texto prevê o congelamento do valor da dívida atual e o parcelamento em até 30 anos. Para pagar menos juros, os estados podem entregar ao governo federal uma série de ativos. Mais cedo, Rodrigo Pacheco já adiantou que esse projeto possibilita a reversão de até 1% dos juros por meio das iniciativas e investimentos nos estados. A gente separou esse trecho, vamos acompanhar. A mudança do indexador. Hoje há uma previsão de um indexador de uma correção pelo IPCA, mais 4% de juros ao ano. Há uma modificação no projeto, que é a possibilidade de reversão do pagamento de juros para investimentos no próprio Estado. Então, o que o projeto diz? Que dos 4% de juros, além do IPCA de correção monetária, os 4% de juros, desses 4%, 1% pode ser perdoado se o Estado entregar como pagamento e amortização os seus ativos numa monta de 10% a 20% do valor da dívida, e aí teria um abatimento de 1% sobre o juro do estoque. E se entregar 20% a mais de ativos para o pagamento da dívida, ter um abatimento de 2% desses juros de 4%, ou seja, um abatimento e um perdão mesmo de 50% do valor do juro, que cairia de 4% para 2%. E esses dois remanescentes, 1% podendo ser revertido em investimentos no próprio Estado, especialmente em educação e ensino profissionalizante, mas também em infraestrutura e segurança pública também em investimento e não em custeio. Aí, Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso e do Senado Federal, explicando, enfim, as bases e os pilares desse projeto de lei que será discutido no âmbito do Congresso nos próximos dias. Alan Gani, algumas coisas chamam a atenção, a gente está falando de muitos estados endividados já há muitos e muitos anos. Teve uma negociação de muitos governadores com o Congresso e também com o governo federal. O que a gente precisa considerar, chama atenção nesse texto, a entrega de ativos dos estados para pagamento das dívidas, só que atrelada justamente a essa contrapartida, um abatimento nos juros dessa monta, né? Dessa dívida. O que a gente precisa considerar, se puder traduzir isso para o nosso público, por favor. Vamos lá, tem vários aspectos nisso. Primeiro, que as regras no Brasil não são respeitadas. Então, teve a lei de responsabilidade fiscal no ano 2000, porque os estados estavam super endividados. E se a gente seguisse à risca a lei de responsabilidade fiscal, a gente não chegaria nesta situação. O problema é que no Brasil as regras não são cumpridas. Então, tem uma lei que é boa, mas aí contorna, dribla a lei. Os estados e municípios, a partir do ano 2000, eles não podiam mais emitir títulos de dívida, mas encontraram outros mecanismos, principalmente no governo Dilma, para se endividar. Muito bem. Na prática, o que está ocorrendo? Uma espécie de perdão da dívida, porque não é mais aquela condição inicial que seria ou a taxa Selic ou IPCA mais 4%. Diga-se de passagem, IPCA mais 4%, inflação mais 4%, é abaixo da taxa praticada hoje pelo mercado. Se a gente pegar um título público equivalente, é IPCA mais 6, 6,5%. Já facilitaram para os Já facilitaram, já está numa taxa bem abaixo. Diga-se de passagem também, Caniato, quem está pagando isso é a própria população, porque a gente fica com a ideia que é o governo federal. Mas o dinheiro do governo federal vem da população. Então é a gente, a própria sociedade, que está arcando com este perdão parcial desta dívida. Porque você está facilitando. Você fala, olha, você não vai pagar IPCA mais 4, mas vai ser, isso vai ser reinvestido em gastos com saúde, com educação, com segurança pública. E como isso tem um apelo social, todo mundo acaba aceitando. Mas a sinalização é assim, ó. Se endivide, porque no final das contas o papai Estado vai te salvar. É o que a gente chama em finanças de moral hazard, ou seja, um incentivo negativo, perverso, que vai gerar uma situação pior a médio e longo prazo. Pois é, rapidinho, só a expectativa em relação à tramitação.
Claro, tem as bancadas dos estados que certamente vão defender os governadores, ou seja, quais são as perspectivas? Deve passar? Eu acho que deve passar, sim. Eu acho que também é interesse, né, do governo federal receber isso. Sim. Então há uma comunhão aí de interesses. Eu acho que acaba passando, sim. Mota, o texto também fala na criação de um fundo com parte desses juros da dívida para atender a todos os estados, endividados ou não, além de uma regra para que as dívidas sejam parceladas em até 30 anos. Mota? Essa é uma história que eu estou imaginando o nosso espectador, o nosso ouvinte, escutando isso, e com a dificuldade enorme de entender isso. Porque são termos complicados, são condições. Então, vou resumir aqui, vou fazer uma tradução para português. O governo faz dívidas quando ele gasta mais do que ele arrecada. Isso vale para qualquer governo, federal, estadual, municipal. O governo gasta mais do que arrecada, fica um buraco. Esse buraco é a dívida. Não interessa por que ele fez isso. Às vezes é por um motivo razoável. A maior parte das vezes é por um motivo absolutamente desprezível. Uma vez na minha vida, eu tive a chance de dar uma olhada nos detalhes da dívida aqui do estado do Rio de Janeiro. E tem assim, 5 milhões para um projeto de treinamento, de reciclagem, de latinha, de não sei do quê. 60 milhões para a construção de um novo museu. São coisas absolutamente irrelevantes. Não representam nada para o cidadão. Muito bem. O governo gasta mais do que arrecada, ele faz dívida. Os governos do Brasil, em geral, sempre gastam mais do que arrecadam, porque o político brasileiro acha que dinheiro nasce em árvore. E como o governo continua gastando, a dívida só aumenta, até que um dia ela vai ficar impagável. Enquanto esse dia não chega, aí fica nessas negociações, vamos ver qual é a taxa de juros, prorroga para daqui a 20 anos o pagamento, como se o ato de prorrogar para o futuro fizesse com que a dívida sumisse ou diminuísse. Na verdade, é o contrário. Quanto mais você atrasa, quanto mais você rola a dívida, mais ela aumenta. Mas não tenham dúvida nenhuma que sempre chega o dia em que a dívida está impagável. O que esses políticos estão fazendo é o seguinte, eles contam que esse dia está longe no futuro suficiente para não ser no meu mandato. Então, olha só, vamos passar essa peteca aqui para frente, daqui a pouco eu estou em outro cargo, alguma outra pessoa vai segurar esse pepino aqui. Sabe quem serão essas pessoas? Os nossos filhos e os nossos netos. Isso é o que interessa sobre essa história da dívida. O resto é conversa fiada, é conversa para boi dormir. Os juros daqui, o prazo de pagamento, quem vai pagar essa fatura no final, quando ela ficar impagável, somos nós aqui. Pois é, muitos falam que já é impagável. Delegado Palumbo, esse retrato trazido pelo Mota é importante, né? Porque a dívida se torna tão alta, praticamente impagável, que o governador fala, não, comigo não, eu não vou prejudicar o meu mandato, vamos dar um jeito de empurrar para o próximo governador, porque eu não tenho a menor condição de arcar com isso. É o que a gente vê, né? Pelo menos ao longo dos últimos anos foi isso. Exatamente, o Mota fez uma análise perfeita. É de acordo com os interesses do congressista, do político, do deputado, do senador. E, Alan, eu tenho certeza que vai passar. Tudo que é interesse do governo, basta despejar lá alguns milhares de emendas, que aí se aprova qualquer coisa aqui. É impressionante como que é feita a política aqui dentro. Eu fico, às vezes, enojado com o que eu vejo aqui dentro. Eu sou contra emendas se não forem impositivas. Eu acho que todos os deputados deveriam ter emendas impositivas, porque você ficar barganhando para conseguir aprovar um projeto, isso é absurdo. As pessoas não pensam nos interesses deles. Nós tivemos um exemplo agora, infelizmente, lá no Rio Grande do Sul, quando nós fomos votar a anistia dos juros das dívidas do estado do Rio Grande do Sul, 6 deputados do PT, 1 do PDT votaram contra o seu próprio estado. Por quê? Porque eles têm outros interesses que não é o mesmo interesse da população. O estado de São Paulo, eu fiz um levantamento aqui através do portal de dados abertos, ele manda para o governo federal 904 bilhões e volta apenas 167 bilhões.
Ou seja, aí fica difícil, né, você pagar qualquer tipo de dívida, né? É mais fácil você se endividar o tempo todo, como a gente tem visto aí pelo Brasil afora.